Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos para o nosso segundo vídeo nesta quarta-feira, dia 3 de julho. Daqui a pouquinho tem o jogo do Vasco da Gama com o Fortaleza em São Januário, jogo importantíssimo para o Vasco, mas a quarta-feira também foi histórica. O prefeito Eduardo Paes utilizou a tribuna de honra, utilizada por tantos e tantos presidentes da República, para assinar o potencial construtivo de São Januário para as obras, segundo o presidente Pedrinho, recentemente declarou, quem sabe já em dezembro, começar a fazer o novo São Januário para cerca de 50 mil pessoas. Vamos trazer tudo isso, vamos falar sobre esse tema, trazer os relacionados e esses momentos aí que antecedem. O jogo do Vasco com o Fortaleza, jogo importante, e as mudanças na tabela da CBF por causa da seleção brasileira no final de semana. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral para a gente, assina aí o nosso canal Wellington Campos FC, está passando tudo aqui embaixo, não paga rigorosamente nada, aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Mas para que esse joinha, Wellington? É para o YouTube entender que os nossos vídeos são bacanas, que você gosta, que são importantes, que são sérios, relevantes, né? E aí você vai ajudar a gente demais. Roda a vinheta! Pois é, minha gente, vamos lá então, vamos trazer mais informações, porque, olha, se o Vasco não vencer o Fortaleza hoje, eu sei que o torcedor vai reclamar por causa da tabela, mas é uma quarta-feira, 3 de julho, bastante importante. O prefeito Eduardo Paes, que na segunda-feira convocou o torcedor a chegar mais cedo em São Januário para assistir, ali da tribuna de honra, a assinatura do potencial construtivo de São Januário. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A gente acompanhou desde o início, desde quando foi lançados os primeiros projetos do Vasco para a reforma de São Januário, novo São Januário, acordos que foram feitos e desfeitos, e depois este último lançado pelo ex-presidente Jorge Salgado, e que agora ganha forma com o presidente Pedrinho, inclusive com vários vereadores que ajudaram, o Esquerdo, o Pedro Duarte também foi muito importante, para que o Vasco da Gama tivesse o seu potencial aprovado na Câmara dos Vereadores, a partir da assinatura do prefeito Eduardo Paes, quando mandou para a Câmara dos Vereadores. É um ano de eleição, ou seja, o ano praticamente vai acabar agora, neste início de julho, na Câmara dos Vereadores, porque muitos vão sair para concorrer à reeleição. Enfim, é um ano político? É um ano político. Mas a gente aqui vai tratar do Vasco da Gama. O importante é que ganhou rapidez o projeto, aprovado na Câmara, tem várias emendas, isso é normal, e agora foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Assinado, agora o Vasco sai no mercado para captar aí em números absolutos, algo em torno de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, para conquistar então o dinheiro suficiente para fazer as obras de São Januário. O prefeito Eduardo Paes discursou, Pedrinho homenageou também com uma placa, com uma camisa, enfim, e vamos trazer esse momento em que o Eduardo Paes exalta a torcida vascaína em São Januário. Mas é impressionante a força dessa gente, dessa torcida, a energia, a paixão. A torcida do Vasco é conhecida, Igor, como a torcida mais apaixonada do Brasil. Nada se compara à torcida do Vasco, nada. Tricolores aqui presentes, até flamenguista tem hoje aqui. Nunca se esqueçam disso. Não existe, vocês nunca viram
uma torcida tão apaixonada, tão guerreira quanto a torcida Cruz Maltina. Às vezes o time pode estar mal, Rosa, mas a torcida do Vasco está lá estimulando o time. É uma honra, é uma alegria para mim, como prefeito dessa cidade, poder, Pedrinho, assinar hoje o primeiro passo da reconstrução desse clube, dessa instituição chamada Clube de Regatas Vasco da Gama. E se me permite, atenção, vascaínos! Pro Vasco nada! Nada! Então como é que é? Pois é, aí então o prefeito Eduardo Paes, o grito de casaca, que é sempre uma coisa bastante emocionante, né, que mexe com o coração vascaíno, e essa tribuna de honra aí que comportou cerca de 12 presidentes da República. Desde que o estádio do Vasco da Gama foi inaugurado, ele foi utilizado pelos presidentes, até porque aqui era a capital federal e eles utilizavam para os seus discursos nas principais datas. Quem mais marcou foi Getúlio Vargas, assinando a CLT, né, a lei trabalhista, assinando a criação do salário mínimo, né, as leis trabalhistas e tudo mais em São Januário. 12 presidentes passaram por ali até a capital federal, sair do Rio de Janeiro, indo para Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek foi o último a utilizar a tribuna de honra do Vasco da Gama de São Januário para discursar ao povo brasileiro. Então, um dia histórico em São Januário. Vamos para o campo e bola. Muita gente esperando esse campo e bola. Vasco que não terá um jogador importante, que é o João Vitor, melhor dizendo, João Vitor, porque ele tem uma lesão no joelho, para ir por 3, 4, 5 semanas aproximadamente. Hoje os departamentos médicos dos clubes não informam mais quanto tempo o atleta fica parado. E também outro que vai desfalcar é um garoto estrela que vinha fazendo bons jogos. O técnico Rafael Paiva tem esses 2 desfalques. Ele que relacionou para esse jogo de hoje o Léo Jardim e o Keiler. Eu achei interessante que foram relacionados apenas 2 goleiros. Laterais Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Vitor Luiz. Os zagueiros Léo, Maicon Rojas e Luiz Gustavo. Jogadores de meio campo, Zé Gabriel, Hugo Moura, JP, Paier, Matheus Carvalho, Praxedes e também o Esforça. Esforça que não foi convocado pela seleção da Argentina para os Jogos Olímpicos de Paris, ficou fora da relação. E os atacantes Pablo Verrete, Adson, David, Rossi, Rayan e Eric Marcos. E Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon Léo e Lucas Piton. No meio campo, Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Paê. Verrete, Adson e David é um provável time do Vasco da Gama. E aí, qual a sua opinião? Comente aí a assinatura do potencial construtivo do Vasco da Gama. Fale também a respeito desses relacionados, o que você espera para o jogo. E a CBF teve que mexer na tabela da Série A devido ao jogo do Brasil no sábado contra o Uruguai, 10 da noite. 2 jogos, Flamengo e Cuiabá no Maracanã, São Paulo e Bragantino no Morumbi. Esses jogos foram antecipados para as 8 da noite, começariam às 9, agora vão começar às 8 da noite para não bater aí no horário do jogo da seleção na Copa América. Na Copa América, se o Brasil vencer, segue. Se o Brasil perder, retorna, acaba a competição. Hoje no STJD, na 3ª comissão disciplinar, no jogo Fluminense Atlético Goianiense no Maracanã, aquela confusão
no gol da virada do Atlético Goianiense. O assessor de imprensa do Atlético teria comemorado à frente do banco de reservas do Flu, tomou uma banda, né? Tomou um empurrão do Felipe Melo. E o julgamento foi hoje, em primeira instância. Felipe levou um jogo e o assessor de imprensa levou 15 dias de suspensão, pena mínima para os dois. Pode ter aí recurso da Procuradoria ao Pleno do STJD. Tá certo? Então vamos lá, deixe o seu comentário. É muito importante você comentar. Depois do jogo a gente volta trazendo a entrevista do técnico Rafael Paiva aqui no nosso canal Wellington Campos FC. E você dando aquele joinha, valorizando o nosso trabalho, se inscrevendo, dá uma olhadinha, tá vermelho aqui embaixo, você ainda não é inscrito, se inscreva e dá aquela força pra gente. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.